Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Digital porque onde tem computador, onde tem internet, onde tem redes sociais, aí nós estamos. Eu sou o pastor Darcy E Anilda, e nós estamos aqui para mais um. mais um Conhecendo Mais a Palavra de Deus, para que possamos viver muito mais as promessas que Ele tem para mim e para você. Seja muito bem-vindo agora ao estudo da palavra, para conhecermos e entender um pouquinho mais do que Deus quer para cada um de nós. E obrigada a você que já está com a gente, obrigada a você também que já está suportando ao ministério, ajudando também, orando e trabalhando para levar a palavra de Deus. E convidamos você também, que não conhece ainda, entra lá na página ministérioaguaviva.net. Lá você vai encontrar toda a programação, quem somos o ministério, todas as gravações também, para que você possa ver e rever e buscar e ir lá pesquisar na sua Bíblia, para que você veja o que Deus tem preparado para você. E convidamos também para que você entre lá nos filmes, nas sugestões de filmes, para você fazer a sua sessão pipoca, a nossa lojinha, para que você também possa estar usando cada instrumento para levar a palavra do Senhor, um pouco de amor, alegria e também graças, né, pelo suporte também, porque nós precisamos disso. Então nós só temos que agradecer. Esse é o Deus que tem mantido esse ministério em nome de Jesus. Isso aí, é isso aí, né? Nós temos estudo bíblico todas as quintas-feiras, né? E na última quinta-feira nós terminamos uma série de estudos que era a identidade Identidade. cristã, Uhum. né? E foi uma série bastante interessante. Se você perdeu alguma dessas lições, algum desses estudos, você pode buscar aí no ministérioaguaviva.net ou também Radioviliarde.net, que vai ter também, isso, na no Rádio Miniati estúdio também tem, né? também, no YouTube, E no no YouTube. vídeo. E no YouTube, né? E hoje nós estamos começando uma nova série, né? Recordando para você que os estudos bíblicos são para o nosso crescimento espiritual, para melhorar a nossa relação com Deus. E o estudo bíblico é para abrir os nossos olhos, para que nós não sejamos enganados por pregações que são feitas que de verdade não estão condizentes com a palavra, né? Os estudos bíblicos também eles servem para que sejam identificados falsos profetas, aqueles que trazem ensinamentos que não quer dizer nada para a minha vida nem para a tua vida, né? Então, hoje nós começamos uma nova série de estudos, né? Hoje nós começamos a falar sobre as parábolas de Jesus, né? Estaremos estudando as parábolas de Jesus. Cada uma dessas parábolas, elas vão trazer para nós ensinamentos, esclarecimentos e o que é mais importante, né? As aplicações práticas na nossa vida, na nossa relação com Deus. Então, as parábolas são muito importantes. Para a gente começar, para a gente começar a falar sobre as parábolas, nós temos que fazer, traçar alguns conceitos. O primeiro conceito é qual é o significado das parábolas? Qual o significado das parábolas de Jesus na minha vida e na tua vida? Uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Jesus contava parábolas para ensinar o evangelho aos seus discípulos. Uma parábola não narra coisas que tenham necessariamente acontecido. São histórias ilustrativas que revelam verdades profundas. Então, nós temos que entender isso, que a parábola ela é uma forma mais simples de levar uma verdade. E aí você me perguntaria, ok, pastor, e o que as parábolas podem nos ensinar? O que as parábolas podem nos ensinar? Ao ensinar por parábolas, Jesus nos mostra que a vida cotidiana, o nosso dia a dia e a nossa vida espiritual, elas estão
atreladas, elas não são separadas. Precisamos aprender mais essa verdade com Jesus, mais essa chave para a nossa vida. E também utilizarmos da nossa vida diária para ouvirmos e entendermos melhor o que ele nos fala. E aí você me perguntaria, qual a explicação da parábola? Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias, que usa subterfúgios para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na leitura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem simbolismos onde cada elemento da história tem um significado específico. Agora que já sabemos o que é a parábola e para que ela serve, vamos começar o estudo de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a primeira parábola de Jesus, o mordomo infiel. Né? Essa parábola é uma parábola bastante interessante. Em algumas versões, ela vem como o mordomo infiel ou como administrador infiel. Vai depender da versão que você pegar da tua Bíblia. Fala sobre a necessidade da prudência que deve caracterizar os seguidores de Cristo. A prudência, o zelo, o cuidado. O significado dessa parábola de Jesus expressa uma advertência sobre a aplicação, sobre o zelo e sobre o cuidado com que a vida cristã deve ser vivida. A parábola do mordomo infiel ou do administrador infiel está registrado lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 9. Jesus contou a parábola do mordomo infiel aos que o seguiam, não somente aos 12, mas a todos que o seguiam. Esses provavelmente não resumiam ao grupo dos 12, de verdade, era toda aquela multidão que seguia Jesus. Apesar de ter sido pronunciado aos discípulos, os fariseus também ouviam. Muitas vezes, quando nós falamos de discípulo, a gente se detém aos 12, mas aqui ele não falou aos 12, ele falou a toda a multidão que o seguia. Nós temos um resumo rápido do que é a parábola do mordomo fiel. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 1 e 2. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Ou seja, ele foi pego. Na parábola do mordomo infiel, Jesus falou sobre um homem rico que empregava um mordomo, um administrador. Esse administrador ou mordomo foi acusado diante dele de esbanjar seus bens, praticando uma péssima gestão, uma péssima administração. Então, o homem rico chamou esse mordomo, chamou esse administrador, para que ele lhe prestasse contas da sua administração. Olha, me diz aí o que você está fazendo. O patrão lhe avisou que ele não poderia mais continuar na administração dos seus bens. Nós vemos aí nesse versículo que alguém acusou ele de fazer coisas erradas, de uma má administração, e o patrão, o homem rico, o demitiu. E falou: olha, acerta suas contas aí para prestar as contas comigo e vai embora. E nós vemos aí que sempre a verdade aparece, né? E nós vemos também quanto a pessoa que estava lá trabalhando, se ela não tem uma boa idoneidade, ela vai acabar sendo pega por alguma outra coisa. E o texto continua.
Lá em Lucas capítulo 16, versículo 3. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também mendigar tenho vergonha. Diante daquele impasse, o mordomo argumentou consigo mesmo: o que vou fazer, já que o meu senhor tirou de mim a posição de administrador? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar, eu tenho vergonha. O que eu vou fazer? Então ele teve uma ideia do que fazer para não ficar desamparado quando estivesse desempregado. Na verdade, ele procurou um subterfúgio. E vamos ver o que ele fez. O texto continua lá em Lucas capítulo 16, versículo 4. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. O mordomo estava pensando o que faria quando perdesse o emprego. Ele teria que sobreviver e, com isso, tramou algo. Ele fez alguma coisa. E se você ler esse texto inteiro, você vai ver que ele procurou uma saída. E nós vemos que a verdade sempre aparece, as coisas ruins, ou sejam más, com más intenções, vão aparecer. E aí a maldade gera mais maldade. Nós podemos dizer que a justiça de Deus, ela sempre está presente, ela não falha nunca. Ele continua aqui em Lucas capítulo 16, versículos 5 a 7. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse o primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu, quantos deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. Ou seja, ele achou uma forma de se sair bem. Ou seja, antes de entregar sua conta, o mordomo chamou cada um dos devedores de seu patrão. Então ele perguntou a cada um deles o valor da sua dívida, para que o seu senhor pudesse cobrar depois. Conforme cada devedor ia falando o valor da sua dívida, o mordomo infiel lhe oferecia um grande desconto de algo que não era seu, e sim do seu patrão, do homem rico. Isso chamamos de um procedimento desonesto. Igual que fornecer uma nota fiscal com valor menor ou valor maior do que o real. Por exemplo, um homem que devia ao homem rico 100 medidas de azeite recebeu do mordomo infiel 50% de desconto. Assim, sua dívida foi atualizada para 50 medidas. Um homem que devia ao homem rico 100 medidas de trigo recebeu do mordomo infiel 20% de desconto. Assim, sua dívida foi atualizada para 80 medidas. Ao fazer isso, o mordomo infiel estava construindo bons relacionamentos, ainda que desonestos, mas que lhe ajudariam no futuro, quando ele tivesse desempregado. Muito provavelmente, os devedores não perceberam que estavam participando de uma fraude, mas pensavam que o desconto era legítimo e tinha a aprovação do credor, que era o homem rico. Conforme a narrativa de Jesus, tudo indica que os devedores não sabiam que o administrador estava sendo infiel. Nós podemos ver daí, falando dessa forma e vendo todo o contexto, como uma coisa que parece tão boa pode ter escondido por trás tão más intenções. Pois na verdade, o que eu acredito, apesar de parecer que os devedores
não perceberam que estava participando de uma fraude? Eu acredito que eles sabiam. Por quê? Porque o judeu, ele é esperto para o negócio. Então, certamente ele sabia. E muitas vezes nós nos metemos em camisa de 11 varas, nós nos metemos em situações assim, achando que nós somos espertos, mas na verdade nós somos desonestos. E esse administrador, esse mordomo, ele foi mais desonesto. Ah, pastor, mas e se eu não sei? Bom, se você não sabe é uma coisa. Agora, se você desconfia e não faz nada, você está com problema. O nosso problema é andar conforme aquilo que a palavra do Senhor nos fala. E a gente vê o texto continuando, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ou seja, ele viu, não é, que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Depois dessa trama, o mordomo infiel entregou as contas em ordem. Vamos dizer assim que estava em ordem, né? Ao seu patrão. Ao perceber o que o mordomo infiel havia feito, ele reconheceu sua astúcia. Ele elogiou o mordomo infiel por ter agido com sagacidade e ter sido esperto ao garantir suas provisões futuras para o tempo em que estivesse desempregado. O homem rico sabia que não poderia mais reverter os descontos concedidos pelo administrador em seu nome. Então, o patrão ele reconheceu a astúcia, a sagacidade, a esperteza do administrador. O reconhecer essa astúcia, essa sagacidade, essa esperteza, não significa que nós estamos ganhando algum ponto, porque muitas vezes aquilo que é esperteza para o mundo é infidelidade para Deus. Então, nós temos que ter isso muito em conta, muito em conta. Ou seja, para Deus não existe meia-verdade. Ou é verdade ou é mentira. Meia-verdade é mentira. E mentira é pecado. E o pai do pecado é o diabo. E aí, olha, é uma bola de neve, né? Nós deixamos de receber muitas vezes a bênção porque nós estamos metidos em situações adversas, em situações que não nos leva a lugar nenhum. Podemos até ter alguma vantagem material, mas espiritualmente falando, isso é uma bagagem negativa muito grande para a minha vida e para a tua vida. E o mundo nos leva a fazer tudo isso de uma forma tão tranquila, né? Porque o que é ruim passa a ser aceitável. Então, nós temos que estar mais atentos a isso. E é o que você falou, para quem teve o desconto, pode ter se desconfiado de alguma coisa. Então, para nós também serve a lição. Não temos que engolir tudo que nos falam, nós temos que buscar a verdade. Na verdade, o que nós vemos aqui é a sagacidade, né? Como o ser humano ele é esperto para as coisas dele. Mas o texto continua aqui, em Lucas capítulo 16, versículo 9. Qual o significado da palavra? E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. O significado da parábola do mordomo infiel ou do administrador infiel tem sido muito discutido, muito. As pessoas encontram algumas dificuldades em interpretá-la. Essas dificuldades, porém, geralmente ocorrem ao tentar atribuir significados desnecessários a detalhes sem importância.
Andamos pelo caminho da sabedoria quando usamos as oportunidades financeiras, não para ganhar o céu, mas sim para que esse céu, os tabernáculos eternos, seja uma experiência agradável em quem eu ajudo, ou para quem eu ajudo. Se usamos nossos recursos, aquilo que recebemos de Deus para ajudar aos necessitados, ou ajudarmos a outros a encontrar a Cristo, nosso investimento nos brindará benefícios na eternidade. Então, esse investimento nós estamos fazendo na eternidade. Por quê? Porque nós estamos pegando aquilo que nós recebemos do Senhor e ajudando pessoas nas suas necessidades, ajudando pessoas a conhecer a Cristo. Quando nós acatamos a vontade de Deus, usamos desinteressadamente nossas posses. Nós não vamos usar a nossa posse achando que a gente vai ganhar alguma coisa ou achando que a gente vai ser beneficiado. Algumas pessoas pensam que Jesus elogia a desonestidade do mordomo infiel nessa parábola. Mas isso não é verdade. Na parábola, Jesus não aprova ou elogia o comportamento fraudulento. Muito menos ele incentiva seus seguidores a agir de forma desonesta. Isso fica claro na sequência do seu discurso, quando a gente vê que Jesus ele continua falando, ele não parou no versículo 9. Ele vai lá para Lucas capítulo 16, versículos de 10 a 13. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, Jesus aqui ele é contundente. Jesus repreende o comportamento que gera desconfiança e exorta acerca do mau uso das riquezas. A mensagem da parábola enfoca a astúcia do mordomo infiel em fazer provisão para o seu futuro. Assim, seu significado indica que muitas vezes as pessoas iníquas se mostram mais precavidas do que os cristãos. É exatamente sobre isso que Jesus adverte em suas palavras, que conclui a parábola. Se até mesmo os filhos das trevas conseguem ser previdentes, mesmo usando de forma desonestas e egoístas as oportunidades e os recursos materiais que lhes são apresentados para atingir propósitos terrenos, os cristãos não devem fazer menos que isso. Em outras palavras, muitas vezes os ímpios tratam com mais sagacidade e com mais diligência seus assuntos terrenos do que os cristãos tratam suas questões que envolvem sua salvação eterna. Ou seja, os ímpios eles dão mais atenção as suas coisas do que o próprio cristão dá atenção à salvação eterna. Quando nós falamos da identidade cristã, nós vimos diversos pontos e todos eles convergiam para uma santidade, convergiam para uma relação com Deus, convergiam para uma atenção diferenciada nossa com Deus. E aqui a gente vê nessa parábola de Jesus, Jesus falando exatamente isso, falando, olha, os ímpios eles estão mais preocupados com as coisas desse mundo do que vocês que são cristãos com as coisas da eternidade, com a sua salvação. Ou seja, muitas vezes nós invertemos os valores, achando que
os nossos valores estão nesse mundo, estão nessa terra. Então, é um carro novo, é uma casa, é um emprego novo, enfim, é tantas coisas que o mundo nos oferece. E nós deixamos de lado, deixamos em segundo plano, né, a nossa salvação. E nós nos esquecemos de tratar a salvação com a mesma sagacidade que o ímpio trata as suas coisas terrenas. E aí nós vemos assim, né? Como um cristão pode não dar valor à sua salvação. Então, mesmo, quanto as coisas que estão à nossa volta vão cobrir esse nosso tesouro. Nós desviamos a atenção da cruz, porque a cruz veio, né, veio a graça de Deus para nós. E o quanto nós somos comprados tão fácil por algumas coisas. Então, se nós não tivermos esse empenho de realmente de buscar o que é de Deus, nós vamos ser engolidos pelo mundo rapidinho e vamos estar ali com ele, brigando pelas coisas que são do mundo, esquecendo o que Deus tem de propósito para cada um de nós. A gente tem falado muito aqui sobre ser cristão, e ser cristão é algo para forte, é algo para valente, é algo para alguém que tenha determinação. E muitas vezes a gente tem se perdido, a gente tem visto cristãos se perdendo por causa das coisas desse mundo. Então é muito importante que nós mantenhamos o nosso foco. O nosso foco é a cruz, o nosso foco é a salvação, o nosso foco é a eternidade com Cristo. Isso não significa que a gente não vai viver a nossa vida. Nós estamos vivendo a nossa vida aqui. Mas o mais importante não é a nossa vida aqui. O mais importante é a nossa vida eterna, que nós sabemos que ela vai acontecer. E aí, é, na verdade, vai depender muito daquilo que você e eu fizemos para termos essa vida eterna. E essa parábola é interessante porque nós vemos hoje no mundo, ou onde vivemos, porque nós não podemos viver dentro de uma bolha. Nós convivemos com tudo isso todos os dias. Mas qual vai ser a nossa posição? Né? Deixar com que o orgulho nos deixe e cada vez como o mordomo, esse mordomo infiel, cada vez mais ele vai partindo para o egocentrismo, o egoísmo, a sua própria defesa, achando que ele pode fazer todas as coisas. Então, esse é o nosso dia a dia. Será que nós vamos atuar como esse mordomo infiel, que cada vez as coisas pioram? Ele é sagaz, mas para as coisas que não vão ser boas. E, na verdade, quando nós falamos no nosso patrão, né? No homem rico, nós estamos falando também das coisas de Deus, né? Onde Deus ele provê todas as coisas para nós. E muitas vezes nós deixamos de lado, nós queremos as coisas desse mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado e ter muita atenção para isso, né? Nós podemos falar de reconhecer a voz do nosso bom pastor, né? O quanto nós reconhecemos, se Deus nos fala, olha, você está indo para o caminho errado, o quanto nós queremos escutar, o quanto nós estamos espiritualmente surdos ou espiritualmente cegos para enxergar tudo isso. E o Espírito Santo fala. Então, será que nós estamos ouvindo? E qual é a aplicação prática da parábola do mordomo infiel? O cristão não pode agir de maneira egoísta, não pode ter soberba em sua vida. Ele não pode cair na armadilha da avareza, ser avarento e querer reter todas as coisas. Ao invés disso, o cristão deve construir bons relacionamentos, relacionamentos com as pessoas, relacionamentos que terão implicações eternas, relacionamentos de você ajudar uma pessoa, de ajudar um irmão, né? Usando os seus próprios bens para ajudar as pessoas. Isso significa que a piedade
e a generosidade devem caracterizar a vida cristã. De modo que o principal objetivo do cristão é conduzir as pessoas a Cristo, através do Evangelho. Através de anunciar o Evangelho, através de viver esse Evangelho. O cristão, como mordomos ou administradores fiéis, devem usar todos os recursos que lhes foram confiados por Deus, não com propósitos egoístas, mas em prol da causa do reino de Deus e das verdadeiras riquezas espirituais. Nós temos que virar nossa chave e entender que a riqueza do mundo não é uma riqueza espiritual. Temos que manter o nosso foco e olharmos para as riquezas espirituais. Aqueles que foram alcançados pela pregação do Evangelho, impulsionado pela boa mordomia cristã, poderão se tornar amigos que darão as boas-vindas aos cristãos generosos no lar celestial. A pregação do Evangelho, viver o Evangelho. Viver com um olho no peixe e um olho no gato, né? Um olho, a gente está vivendo nesse mundo, mas visando, não perdendo a visão da eternidade. Usar a sagacidade humana, porque todo ser humano é sagaz nas coisas que faz, mas usá-los para em prol desse Deus Todo-Poderoso que pagou o preço por você, pagou um preço caro, né? E que você possa desenvolver isso e levantar mais coroas para você entregar para Jesus no dia que for na glória, porque nós vamos prestar contas com esse mordomo, como é que chama? Não mordomo, com O Senhor, o Senhor, nós vamos prestar contas. E como nós vamos prestar contas? pois é alguma coisa que você e eu temos que estar atentos, que essa prestação de conta vai acontecer, né? Então, que nós possamos ser administradores ou mordomos fiéis daquilo que Deus tem colocado na nossa mão, dos talentos, dos propósitos, daquilo que Deus tem contado com você e comigo, do Evangelho, de viver o Evangelho, anunciar o Evangelho através da nossa vida. Essa é a diferença, né? Então, em nome de Jesus, que você e eu possamos estar atentos a isso. Se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente através de e-mail, através do WhatsApp, através das redes sociais. Faça a sua pergunta e nós vamos buscar dentro da palavra. Vamos buscar dentro da palavra a resposta para as tuas questões. Amém? Nós ficamos por aqui. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o amigo importuno. Está lá em Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 8. Você pode estar estudando e vamos ver esse tema na próxima quinta-feira, você e eu, em nome de Jesus. Amém? Aqui estamos e te convidamos para domingo. Domingo nós temos o quê? O culto da O família. culto da Com família. a família. Você é a nossa família. Assim é. Então, venha com a gente, em nome de Jesus, venha estar junto conosco. Que você tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.